Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Para fazer as orelhas, nós vamos trabalhar duas na cor do gorro e duas da parte interna em outra cor. Eu vou usar um tom de marrom. Nós vamos iniciar fazendo para a base 6 correntes. Esta é a parte externa da nossa orelha. 3, 4, 5, 6. Laço a agulha, você vai contar uma. Na segunda corrente, você vai introduzir a agulha e aqui nós vamos fazer meio ponto alto. Laço na próxima, meio ponto alto e continuo. E aqui nós vamos fazer um total de 5 meio pontos altos. Observe. Virei a peça sobre o último ponto. Um ponto baixo, uma corrente. Laço no ponto seguinte. Meio ponto alto, tenho o segundo meio ponto. No próximo, terceiro. No próximo, quarto. E no último, o quinto ponto. Vamos virar. Sobre o último ponto, você vai repetir um ponto baixo, uma corrente. E vamos fazer para cada ponto de base meio ponto alto. Nós estamos na terceira carreira e você vai fazer um total de 6 carreiras, sempre desta maneira. Chegamos ao final da sexta carreira, viro a peça sobre este primeiro ponto, um ponto baixo, uma corrente, laço no ponto seguinte. Meio ponto alto, no próximo meio ponto alto e no último puxo, laço, no próximo puxo, laço, passo por dentro. Uma redução. Sobre este ponto reduzido, um ponto baixo, uma corrente, laço. No ponto seguinte, meio ponto alto e no último puxo, laço. E no último puxo, laço, passo por dentro, vira. Sobre o ponto reduzido, um ponto baixo, uma corrente, laço. Sobre o último ponto, meio ponto alto. Você vai trabalhar a outra orelha usando a outra cor, exatamente igual que nós fizemos aqui. Trabalhamos as duas orelhas iguais, agora nós vamos casear com a cor de fora. Observem, agora nós vamos passar a agulha entre os pontos. E aqui nós vamos puxar a última laçada, fazendo uma corrente, prendendo. Introduzo a agulha nos pontos de um lado e do outro. E puxo um ponto baixo. Entre as junções das carreiras, um ponto baixo e continuo. Agora nós vamos descer, prendendo uma orelha na outra, desta maneira, bem certinho, e vamos continuar até chegar lá no cantinho, aqui nesta pontinha. Chegamos ao ponto do cantinho, nós vamos introduzir a agulha de um lado e do outro, e aqui nós vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar, o segundo ponto baixo no mesmo lugar, o terceiro ponto baixo.
fazendo a voltinha. Agora pegando a alcinha de um lado e do outro. Um ponto baixo, a alcinha do próximo. Um ponto baixo, continua até chegar no cantinho de novo. Ó, último ponto. Agora no cantinho, vamos repetir. 1, 2, 3. Fazendo a voltinha novamente. E continua até chegar na ponta novamente da nossa peça. Fazendo igual nós fizemos aqui. Chegamos ao final, nós colocamos aqui um pontinho no mesmo lugar que nós iniciamos, ó. Vamos ter um total de 3 pontos, ó. E aqui no primeiro ponto a gente vai introduzir a agulha, fechar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. A pontinha ficou bem certinha, então você vai sair com um ponto e dar a volta. Quando você chegar, você vai fazer mais 2 e arrematar, para que fique sempre certinha. Você vai trabalhar mais uma orelha igual a esta. Cada orelha nós temos 2 partes. Nós vamos trabalhar o tapa-olho. Você vai fazer a volta de fio no dedo, vamos puxar, e aqui nós vamos fazer 1, 2 correntes, laço, nesse mesmo espaço, meio ponto alto, laço, no mesmo lugar, repetindo. Temos 3 meio pontos, contando com as 2 correntes do início, e vamos fazer um total de 8, desse jeito. Trabalhamos 8 pontos, vamos fechar, e na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, primeiro ponto, laço no mesmo lugar dele, meio ponto alto, laço no ponto seguinte, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, repetindo outro meio ponto. Temos 2 pontos seguidos com aumentos. Laço agulha no ponto seguinte, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos o primeiro ponto de base com 2 pontos. No próximo você vai repetir 1, 2. O segundo no próximo 1, 2. O terceiro e no próximo 1, 2. O quarto ponto. Laço agulha no ponto seguinte, meio ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Laço no próximo ponto, meio ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Corte fio deixando para a aplicação. Esse é o nosso tapa-olho. Para fazer o nariz, nós vamos montar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Você vai laçar a agulha, conte 1 e na segunda corrente, meio ponto alto. Laço, na corrente seguinte, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na última corrente, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Laço agulha, na alcinha da corrente à frente, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no último, meio ponto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Introduzo a agulha na segunda corrente e feche com ponto baixíssimo. Temos aqui o focinho do nosso cachorro. Na parte central do tapa-olho, você vai colocar um botão preto. E nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entre a quinta e a sexta carreira, nós vamos colocar o tapa-olho. E do outro lado, ó, você vai colocar só o botão, aplicar só o botão. Aqui, a primeira, a segunda, entre a terceira e a quarta, você vai aplicar o focinho. Observe, eu apliquei para os meus olhos em botões maiores, ó. Eu mostrei para você esse aqui, mas eu achei bem pequenininho, aí eu coloquei maiores. Apliquei o focinho, como na terceira e quarta carreira, como eu estou mostrando. E com o fio preto, nós vamos bordar a boquinha do cachorrinho. Para bordar a boquinha eu vou usar o fio duplo, mas não precisa se você não quiser. No centro do focinho, ó, você vai puxar o fio. E aqui nós vamos descer só para prender, ó, na pontinha do fio, que eu estou usando o fio duplo para facilitar isso aqui, ó. Prendemos, aí nós vamos subir novamente, ó, no mesmo lugar. E aqui nós vamos fazer os pontinhos desse jeito. Você entra com a agulha e sai no lugar onde você prendeu, para fazer um pontinho desse jeito. Aí novamente, ó, vou lá na frente e subo na base e volto. Agora nós vamos virar a agulha para que o pontinho possa fazer a voltinha assim, ó, da boquinha. Desse jeito. Aí você vai, ó, e faça o pontinho lá pro outro lado. Tá bom o tamanho, então você vai descer e nós vamos voltar lá embaixo. Agora você vai voltar assim, passando por baixo desse ponto, para não... E aqui nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Vou sair aqui em cima do pontinho. E aqui nós vamos andar para o lado, sempre o fio por baixo da agulha. E já faço a mesma coisa. Que a gente desce. E arremata embaixo. Se você quiser fazer mais fininha, basta usar somente um fio. Aí você corta rente as pontas. Para aplicar as orelhas, você pode usar o marrom para baixo ou para cima. Eu vou usar o meu para cima. Então, você vai contar 1, 2. E aqui, ó, nessa junção desta carreira, nós vamos aplicar a nossa orelha desse jeito, ó. Desta maneira que nós vamos aplicar a mesma. Então, vamos começar aqui, ó, no pontinho. Você vai colocando de maneira a ficar certinha. Puxei o fio. Aqui nós vamos segurar, passar assim, para que ela fique presa. Agora você solta e nós vamos costurar assim, ó, pegando o fio da touca mais um fio da orelha. Não precisa pegar o ponto inteiro. Passo a linha pra cá e vou pegando desta maneira. Ó. Você vai fazer da mesma maneira para aplicar a outra orelha. Essa é bem facinho de aplicar, porque ela é deitadinha, não tem
problema. Então, chegou aqui no final, ó, último ponto, você vai passar lá para o avesso e arrematar. A gente desce aqui, ó, e arremata no avesso, para que ela fique bem bonitinha assim. Apliquei as orelhas, nossa touquinha pronta vai ficar assim. Você vai usar as tranças fazendo com marrom e bege.